Funções. Aula 2. Função como relação entre conjuntos e definição. Nos mercados e feiras livres, os produtos geralmente são organizados por semelhança, ou seja, produtos que possuem alguma característica em comum ficam juntos. O mesmo raciocínio é utilizado na formação de conjuntos. Usamos a ideia de conjunto em várias situações do dia a dia. Ao organizar uma lista de amigos para uma festa, ao preparar um material escolar, ao formar um time. Por exemplo, estamos constituindo conjuntos. Assim, de modo intuitivo, dizemos que conjunto é o agrupamento de elementos que tenha um ou mais atributos em comum. Vejamos esse exemplo. O conjunto dos Estados Federativos do Brasil. A tabela a seguir apresenta o nome de todos os estados do território nacional brasileiro. Ou seja, nesse contexto, Brasil é o conjunto. Acre, Alagoas e os demais estados são os elementos. Os elementos são os estados que fazem parte do conjunto Brasil. Vejamos esse outro exemplo. O conjunto dos felinos. Gato, lince, onça, puma, pantera, tigre, leão e entre outros contêm a mesma característica. Neste caso, felino é o conjunto. Gato, lince e os demais animais são os elementos. Representações simbólicas. Um conjunto geralmente é apresentado por letras maiúsculas. Um elemento geralmente é apresentado por letras minúsculas. Pertinência é a relação entre elementos e conjuntos. A maiúsculo representa o conjunto das cores da bandeira brasileira. V minúsculo representa a cor verde. A minúsculo representa a cor amarelo. Z minúsculo representa a cor azul. E B minúsculo representa a cor branca. Assim, denota-se conjunto conforme a ilustração abaixo. Portanto, dizemos que V minúsculo, A minúsculo, Z minúsculo e B minúsculo pertencem a A. Há um outro símbolo que representa a negação da pertinência, conforme o ilustrado. Em que momento utiliza-se esse símbolo? Veja um exemplo. Se designarmos uma cor, exemplo, preta, para fazer parte do conjunto das cores da bandeira brasileira, percebemos que não é possível. Então, dizemos que P não pertence a A. Além das representações simbólicas, um conjunto pode ser designado por uma propriedade característica de seus elementos. Este exemplo apresenta uma ideia da propriedade característica. Veja, B representa o conjunto do território nacional brasileiro e X representa o Estado Federativo do Brasil. Mas que Estado? Neste caso, ele pode representar qualquer um dos 26 estados, incluindo o Distrito Federal. Características gerais dos conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais quando todos os elementos de A pertencem a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Exemplo 1. Se o conjunto A contém os elementos A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo, e o conjunto B contém os elementos B minúsculo, C minúsculo e A minúsculo, temos que A é igual a B. Pois, se notarmos, percebemos que o elemento A ele pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. O elemento B também pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E, respectivamente, o elemento C
também pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Por isso que, nesse caso, eles são iguais, porque contêm os mesmos elementos. Exemplo 2. O elemento x pertence ao conjunto A, de maneira que x menos 2 é igual a 5. E o elemento 7 pertence ao conjunto B. Portanto, temos que A é igual a B. Por que, nesse caso, o conjunto A é igual ao conjunto B? Nota-se que x menos 2 igual a 5 é uma equação do primeiro grau. Então, neste caso, podemos resolver esta equação. Ou seja, resolvendo a equação, encontramos que x é igual a 7. Então, substituindo o valor de x no conjunto A, notamos que o elemento x pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Exemplo 3. A é o conjunto das letras da palavra garra. E B é o conjunto das letras da palavra agarrar. Observem que as letras A, G e R pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Portanto, o conjunto A é igual ao conjunto B. Existem dois conjuntos em especial. O primeiro deles é chamado conjunto unitários. O exemplo a seguir dá um norte de sua característica. Vejam, 5 pertence ao conjunto A. Observem que 5 é o único elemento do conjunto A e, por este motivo, é chamado de conjunto unitário. Vejam esse outro exemplo. X é a capital da França, Paris. Observem que cada país contém apenas uma capital e, por este motivo, é caracterizado como conjunto unitário. O segundo conjunto é chamado de conjunto vazio. Vejam esse exemplo. C é o conjunto das cidades de Goiás, banhadas pelo Oceano Atlântico. Ao observarmos este mapa, percebe-se que o estado de Goiás fica bem ao centro no território nacional brasileiro. Ou seja, olhando em todas suas extensões, nota-se que não há nenhum contato com o oceano. Concluímos que nenhuma das cidades pertencente ao estado de Goiás é banhada pelo Oceano Atlântico. Ou seja, realizando uma análise propositiva, verificamos que essa informação é falsa. Portanto, conclui-se que C é vazio. Outro exemplo. X pertence ao conjunto D, tal que X é diferente de X. Porém, X não pode ser diferente de X. Exemplo. Supondo que o valor de X é 3. Então, teremos que 3 pertence ao conjunto D, tal que 3 é diferente de 3. Porém, essa proposição é falsa. Logo, conclui-se que o conjunto D é vazio. Existem conjuntos cujos elementos também são conjuntos. Vejam esse exemplo. Notem que o conjunto F é composto por outros conjuntos. Se inserirmos um outro conjunto, exemplo G, podemos notar a diferença entre elemento e conjunto, pois o conjunto está acompanhado por chaves, já o elemento não está acompanhado. Ou seja, o elemento A e o elemento C não pertencem ao conjunto F. Logo, conclui-se que o elemento A
é diferente do conjunto unitário A e o elemento C é diferente do conjunto unitário C. Subconjuntos. Relação de inclusão. Considere os conjuntos A e B e os elementos x e y, onde x é elemento do conjunto A, tal que x são as letras da palavra ralar, e y é elemento do conjunto B, tal que y são as letras da palavra algazarra. Ou seja, do conjunto A temos as letras A, L e R. E no conjunto B temos as letras A, L, G, Z e R. A partir de agora, utilizaremos uma ferramenta muito importante na análise de conjunto, subconjuntos, relações e propriedades. Esta ferramenta chama-se diagrama de Venn. Fazendo uma ilustração por meio do diagrama de Venn, é possível obter melhor compreensão de ambos os conjuntos. Note que todo elemento de A é também elemento de B. Neste caso, dizemos que A é um subconjunto ou uma parte do conjunto B. De acordo com a ilustração a seguir, A está contido em B, ou A é subconjunto de B. Ou também podemos dizer que B contém A. Os símbolos em destaque representam a negação da continência. Se supormos que em pelo menos um elemento do conjunto A não pertencesse ao conjunto B, então temos que A não está contido em B, ou B não contém A. Propriedades da relação de inclusão. Quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, todo e qualquer conjunto contém o conjunto vazio, independente de haver outros conjuntos e elementos. Propriedade reflexiva. A está contido em A. Exemplo. Seja o conjunto A em destaque. Verifique a relação de A em A. Para que um conjunto seja reflexivo, é necessário que todos os seus elementos atendam à condição de reciprocidade. Nesse exemplo, estamos relacionando o conjunto A com ele mesmo. Ou seja, nesse caso, se faz necessário realizarmos todas as combinações possíveis. Vejam, de A para B e de B para A. Logo, vale a condição de reciprocidade. De A para A e de A para A. Logo, vale a condição de B para B e de B para B. Logo, vale a condição. Neste caso, conclui-se que o conjunto A é reflexivo. Propriedade transitiva. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C, provando a condição. Se x pertence a A, então x pertence também a B, pois A está contido em B. Como B está contido em C, consequentemente, x pertence a C. Logo, A está contido em C. Propriedade antissimétrica. Se A está contido em B e B está contido em A, então temos que A é igual a B. Realizando um contra-exemplo, vemos que, estando A contido em B e A menor do que B, notamos que a dimensão do conjunto A
é diferente da dimensão do conjunto B. Ou, estando B contido em A e B menor do que A, notamos que a dimensão do conjunto B é diferente da dimensão do conjunto A. Ou seja, sendo A e B com dimensões congruentes e realizando a junção de ambos os conjuntos, então todo elemento de A é elemento de B e todo elemento de B é elemento de A. Logo, conclui-se que A é igual a B. Intersecção e reunião. A partir de dois conjuntos, podemos construir novos conjuntos, cujos elementos devem obedecer a condições pré-estabelecidas. Dados dois conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem simultaneamente a A e a B. Esse conjunto é chamado intersecção de A e B. Assim, define-se de acordo com o ilustrado. Sendo o elemento x pertencente ao conjunto A e também ao conjunto B, então conclui-se que existe um conjunto intersecção entre ambos. Casos particulares. Estando o conjunto A contido no conjunto B, então A inter B é igual ao conjunto A. Sendo A e B disjuntos, a intersecção entre A e B é vazio. O conectivo E pode ser representado pelo símbolo em destaque. Dados os conjuntos A e B, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem a pelo menos um dos conjuntos, ou seja, ou pertence somente a A ou somente a B, ou a ambos. Assim, o conjunto obtido é chamado de conjunto reunião ou conjunto união de A e B. E define-se conforme a expressão em destaque. Sendo o elemento x pertencente ao conjunto A ou ao conjunto B, ou a ambos, então conclui-se que existe um conjunto união. Casos particulares. Estando o conjunto A contido no conjunto B, então a união B é igual ao conjunto B. Sendo A e B disjuntos, a intersecção entre A e B é vazio. O conectivo OU pode ser representado pelo símbolo em destaque. Dados a união entre o conjunto A e B, note que o conjunto A e o conjunto B estão contidos nesta união. Se a união entre o conjunto A e B é vazia, então conclui-se que tanto o conjunto A e o conjunto B são vazios. A quantidade de elementos da união entre o conjunto A e B é igual à soma da quantidade entre os elementos de A e B, subtraindo a quantidade de elementos entre a intersecção de ambos. Vamos para uma demonstração. Iremos chamar a intersecção entre A e B de θ e a união entre A e B de δ. Sendo a união entre x e θ igual ao conjunto A e a união entre x e B igual ao conjunto δ, como a intersecção entre x e θ é vazia, então temos que a quantidade de elementos do conjunto A é igual à soma entre a quantidade de elementos de x e θ. Chamaremos de equação 1. Como a intersecção entre x e b é vazia, então temos que a quantidade de elementos do conjunto δ é igual à soma entre a quantidade de elementos de x e b. Chamaremos de equação 2.
Realizando uma manipulação algébrica e isolando nx, teremos que nx é igual a na menos nθ. E, substituindo nx na equação 2, então teremos que nδ é igual a na mais nb menos nθ. Como δ é a união de A com B e θ é a intersecção entre A e B, logo obteremos a equação conforme supracitado. Em particular, se a intersecção entre os conjuntos A e B é vazio, então NA união B é igual à soma entre NA e NB. Propriedades da intersecção e da reunião. A inter A é igual a A. A união A é igual a A. A inter B é igual a B inter A. A união B é igual a B união A. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B inter C é igual à intersecção entre o conjunto A inter B e o conjunto C. A reunião entre o conjunto A e o conjunto B união C é igual à reunião entre o conjunto A união B e o conjunto C. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B união C é igual à união do conjunto A inter B com o conjunto A inter C. A união entre o conjunto A e o conjunto B inter C é igual à intersecção entre os conjuntos A união B e A união C. Diferença entre conjuntos. A partir de dois conjuntos, podemos determinar um conjunto cujos elementos pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Esse conjunto é chamado de diferença entre A e B e define-se de acordo com a expressão a seguir. Sendo os conjuntos A e B, vemos que x pertence ao conjunto A e não ao conjunto B. Ou seja, nesse caso, pelo diagrama de Venn, é possível visualizar as características deste conjunto. Casos particulares. Estando o conjunto A contido no conjunto B, neste caso, a diferença entre A e B é igual ao conjunto vazio. Sendo A e B disjuntos, a diferença entre A e B é igual ao próprio conjunto A. Estando o conjunto B contido no conjunto A, neste caso, a diferença entre A e B é chamado de complementar de B em A, e indicado pela nomenclatura em destaque. Conjunto universo. Sendo o conjunto A um subconjunto de um conjunto universo, então a diferença entre o conjunto universo e o conjunto A é chamado de complementar de A em relação ao conjunto universo. Assim, pode ser representado de acordo com a nomenclatura em destaque. Notem que todo elemento de x pertencente ao conjunto universo não pertence ao conjunto A. E, por contraposição, todo elemento x pertencente ao conjunto A não pertence ao conjunto universo. Função como relação entre conjuntos. Para caracterizar de modo mais preciso a noção de função, devemos recorrer às noções sobre conjuntos. Exemplo: seja os conjuntos A
e o conjunto B. Observe algumas relações entre os elementos de A e elementos de B, onde x pertence a A e y pertence a B. Situação 1. 0 está relacionado com 1. 1 está relacionado com 2. 2 está relacionado com 3. E 3 está relacionado com 4. Situação 2. 0 está relacionado com 0. 1 está relacionado com 1. 2 está relacionado com 2. E 3 está relacionado com 3. Situação 3. 0 está relacionado com 0. 1 está relacionado com menos 1. 2 está relacionado com 0. E 3 está relacionado com 3. Assim, é possível utilizar-se desse conceito em situações do cotidiano. Vejam, em relação ao consumo de energia elétrica, notem que, de acordo com o exemplo já estudado anteriormente, dizemos que há uma relação entre os elementos de consumo e elemento de valor monetário. Exemplo 2. O Centro de Meteorologia de uma determinada cidade realizou as medições da temperatura no centro da cidade, de 6 em 6 horas, durante um dia. As informações foram apresentadas conforme a relação abaixo. De acordo com a tabela, às 0 horas, a temperatura registrada foi 15 graus. Às 6 horas, a temperatura registrada foi 14 graus. Às 12 horas, a temperatura registrada foi 22 graus. E às 18 horas, a temperatura registrada foi 19 graus. Assim, conforme o diagrama, dizemos que há uma relação entre os elementos do tempo e temperatura. Definição de função. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma relação em que associa a cada elemento de x pertencente a A um único elemento y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B. Exemplo. Seja os conjuntos A e B. Observe a relação entre os elementos de A e elementos de B, obedecendo à tabela abaixo. De acordo com a tabela e o diagrama, dizemos que A está associado a 2, ou A está relacionado com 2. B está associado a 3, ou B está relacionado com 3. C está associado com 5, ou C está relacionado com 5. D está associado com 7, ou D está relacionado com 7. E está associado com 1, ou E está relacionado com 1. A mesma relação ainda pode ser descrita por um conjunto F de pares ordenados, do tipo x, y, em que x pertencente a A, y pertencente a B, e y é correspondente de x. Nessa função, dizemos que x igual a A corresponde a y igual a 2, ou x igual a A está associado a y igual a 2. Também podemos dizer que 2 é imagem de A. Da mesma forma, 3 é imagem de B. 5 é imagem de C. 7 é imagem de D. E 1 é imagem de E. Ou seja, todos os elementos de A estão associados a elementos de B. Notação. De modo geral, se f é um conjunto de pares ordenados x e y que caracteriza uma função de A em B. Se nessa função y pertencente a B é imagem de x pertencente a A.
dizemos que y é igual a f de x. Assim, em relação aos exemplos citados, temos que f de A é igual a 2, f de B é igual a 3, f de C é igual a 5, f de D é igual a 7 e f de E é igual a 1. Exercícios de aplicação. Exercício 1. Uma pista de ciclismo tem marcação a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota, de minuto em minuto, a distância já percorrida pelo ciclista. O resultado pode ser observado na tabela abaixo. Este exercício já foi mencionado em conceitos anteriores, porém desta vez veremos de um outro ponto de vista. Vejam, de acordo com a tabela, podemos associar cada elemento do conjunto estante ao seu correspondente. Neste caso, 0 está associado a 0. 1 está associado a 600. 2 está associado a 1.200. 3 está associado a 1.800. E 4 está associado a 2.400. A mesma relação ainda pode ser descrita por uma função de pares ordenados. Veja. No instante 0, eu tenho a distância 0. No instante 1, temos a distância 600. No instante 3, temos a distância 1.800. No instante 4, temos a distância 2.400. No instante 2, a distância 1.200. Podemos indicar também da seguinte forma. F de t em S. Ou seja, f do instante em distância. Também temos outra maneira para representar. Veja. A distância no instante 0 que é igual a 0. A distância no instante 1, 600. A distância no instante 2, 1.200. S de 3, 1.800. E S de 4, 2.400. Exercício 2. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Qual é a relação entre o frete e a quantidade de lugares? Agora veremos novamente este exercício, porém dessa vez relacionando cada elemento do conjunto quantidade ao seu correspondente. Veja, de acordo com a tabela,
4 está associado a 450. 12 está associado a 150. 15 está associado a 120. 18 está associado a 100. 20 está associado a 90. 24 está associado a 75. 36 está associado a 50. E 40 está associado a 45. Outra maneira de representar esse exercício é por meio de funções de pares ordenados. Vejam. Quando há 4 lugares ocupados, o valor para cada participante é 450. Quando há 12 lugares ocupados, o valor para cada participante é 150. Quando há 18 lugares ocupados, o valor para cada participante é 100. Quando há 20 lugares ocupados, o valor para cada participante é 90. Quando há 24 lugares ocupados, o valor para cada participante é 75. Quando há 36 lugares ocupados, o valor para cada participante é 50. Quando há 40 lugares ocupados, ou seja, o total, o valor para cada participante é 45. Podemos dizer também que f de q em fr. Outra maneira de representar é da seguinte forma. F de 4 é igual a 450. F de 12 é igual a 150. F de 18 é igual a 100. F de 20 é igual a 90. F de 24 é igual a 75. F de 36 é igual a 50. E F de 40 é igual a 45. Exercício 3. A tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado, solicitados a um fabricante, de acordo com a área do piso colocado. De acordo com a tabela, iremos relacionar cada elemento do conjunto área ao seu correspondente. De acordo com o diagrama, iremos associar elementos da área aos elementos de valores. Vejam, 25 está associado a 1750. 40 está associado a 2800. 60 está associado a 4200. 140 está associado
a 9.800. 180 está associado a 12.635. A mesma relação ainda pode ser descrita por um conjunto de função de pares ordenados. Observe. Se a área for 25 metros quadrados, o valor é 1.750. Se a área for 40 metros quadrados, o valor é 2.800. Se a área for 60 metros quadrados, o valor será de 4.200. Se a área for 140, o valor é 9.800. Se a área for 180,5, o valor será 12.635. Podemos descrever também da seguinte forma: f da área em valor, f de A em V. Podemos também representar essa relação da seguinte maneira: V de 25 é igual a 1.750. V de 40 é igual a 2.200. V de 60 é igual a 4.200. V de 140 é igual a 9.800. V de 180,5 é igual a 12.635.